Muito boa noite, está começando mais um TV Esporte. Como vocês podem ver, eu não sou Juliana. Ela está doente e eu estou substituindo ela por hoje. Então melhora, Ju. Mas antes de mais nada, quero dar boa noite às nossas comentaristas, Thaís e Eline. Boa noite, meninas. Boa noite, Letícia. Seja bem-vinda. Boa noite, Eline. Boa noite, pessoal de casa. Boa noite, meninas. Boa noite, pessoal de casa. Hoje no TV Esporte vamos falar da vitória de Jéssica Batistaca no UFC 228. Tudo sobre as finais do US Open de tênis e tudo sobre a rodada da Série A do Brasileirão. E veja também, Seleção Brasileira de Futebol faz o seu primeiro amistoso pós-Copa do Mundo. Vamos receber aqui no estúdio o André Matos, gerente de esportes da base do Comitê Olímpico Brasileiro, para falar tudo sobre os Jogos Escolares da Juventude. O TV Esporte está no ar. No UFC 228 teve disputa de cinturão dos meios médios Tyron Woodley e Darren Till. Woodley acabou com a sequência de 18 lutas sem perder do inglês Darren Till e defendeu o cinturão pela quarta vez depois de uma finalização. A noite em Dallas também contou com representação do Brasil. Jéssica Batistaca precisou de menos de 2 minutos para vencer a polonesa Karolina Kowalkiewicz. Após a vitória, a brasileira pediu ao presidente da franquia, o Dana White, para disputar o título contra a campeã, a Rose Namajunas, no UFC 232. E aí, meninas, como é que foi a luta? Foi muito rápida, né, a da Rose? Pois é, da Carolina e da Jéssica Batistaca. É a brasileira que está despontando aí dentro do peso palha. Ela já disputou o cinturão com a polonesa, que era a campeã antigamente, a Johanna Jędrzejczyk. E agora ela está voltando no ranking para tentar outra chance. A luta, geralmente a gente espera que a Jéssica Batistaca é conhecida justamente pelo jiu-jitsu, né? A Batistaca é um golpe do jiu-jitsu que, inclusive, é proibido hoje em dia. E todo mundo esperava que ela fosse levar a luta para o chão com a Carolina, mas ela surpreendeu, mostrou que pode nocautear e acabou resolvendo logo o assunto. Inclusive, ela até falou, né, depois da luta, disse que ela vem treinando muito, né, para tirar esse título de que ela só leva a luta para o chão, de que ela só sabe jiu-jitsu. Ela vem treinando bastante, vem buscando mais trocação. E aí a gente viu até que no final ela chegou até a pedir a chance aí, né, para disputar o cinturão de novo. Pois é, com a Namajunas, que também é uma atleta que está indo muito bem, né? Agora ela está lesionada. No caso, a luta deveria ser a Jéssica com a Namajunas, essa luta de agora, mas como está lesionada, colocar na Carolina, que também é uma ótima atleta, está despontando também dentro do ranking. E, inclusive, a Jéssica Batistaca se ofereceu para fazer a luta do peso mosca feminino, que seria a co-luta principal, né, que ia ser entre a Nico Montanho, que é a campeã do peso mosca feminino, contra a Valentina Shevchenko. E aí a Nico, ela se machucou, ela não conseguiu recuperar bem o peso, passou mal antes da pesagem. E aí a Jéssica Batistaca se ofereceu para lutar no lugar dela, mas a comissão atlética de MMA não permitiu, então ela fez a luta que estava prevista. Mas foi uma luta muito boa de assistir, ela pediu, né, para essa chance de disputar o cinturão novamente. A gente espera que o Dana White atenda e deixe a chance aí para, quem sabe, vir um terceiro cinturão feminino para o Brasil. Será que né? ele vai aceitar dessa vez? Pois é. E também vamos falar da luta principal, né? O Tyron Woodley com o Darren Till, que todo mundo estava meio dividido, porque o Darren Till também é um lutador muito bom, ele tá fazendo ótimas lutas, e o Tyron Woodley estava um tempinho afastado, um pouquinho, teve uma lesão, então ele não estava voltando, né, na verdade. E aí ele acabou finalizando, né, a luta estava bem definida, meio dividida assim, e o Tyron Woodley acabou finalizando o Darren Till e surpreendeu todo mundo, venceu. O Darren Till reconheceu, né, que o Tyron Woodley foi melhor e, enfim, manteve o cinturão, né, o título do meio médio, que é um título que não tem tanta disputa assim, mas o Tyron Woodley está fazendo aí suas defesas. E falando agora de tênis, as finais do US Open aconteceram neste fim de semana. No feminino, a Serena Williams perdeu para a japonesa Naomi Osaka por 2-0. Com apenas 20 anos de idade, a Osaka foi a primeira atleta do Japão a conquistar o Grand Slam, mas teve sua vitória ofuscada por todas as confusões que aconteceram na partida. A americana discutiu com o árbitro português Carlos Ramos e sofreu diversas punições. No masculino, o Novak Djokovic venceu o Juan Martín del Potro por 3-0 e conquistou seu terceiro US Open. Djokovic chegou ao seu 14º troféu.
E aí, meninas, esse jogo do Djokovic foi assim um jogo simples, né? Ele dominou bem a partida, conseguiu vencer o Del Potro. E inclusive pegou o lugar do Del Potro no ranking, né? Ele era o 3º lugar, atrás do Federer, do Nadal e no Federer, e agora ele, com essa vitória, ele tomou o lugar do Potro no ranking. Foi um jogo mais tranquilo, né, pro Djokovic, diferente do jogo da Serena, que foi bem mais complicado, né? Foi um jogo mais disputado, muitas polêmicas, né, como a gente chegou a ver. A Serena acabou se descontrolando bastante, né, durante o jogo. A gente ali ainda fica na dúvida se ela recebeu ainda ou não, né, alguma interferência. Ela disse que não, disse veementemente que não, até criticou bastante o árbitro, né, chamou ele de ladrão. Inclusive ela falou que até nas competições que é permitido o técnico dela ficar na quadra e dar instruções, ela não pede instruções a ele. E ela disse que não precisava disso e acabou se descontrolando, xingando um pouquinho o árbitro, mas a polêmica foi que o árbitro já tinha, os atletas masculinos já tinham discutido com esse mesmo árbitro e ele não tinha tirado nenhum ponto. E aí com a Serena Williams, ele foi lá e tirou, depois aí quando ele tirou ponto, ela se descontrolou, acabou quebrando uma raquete e aí acabou perdendo 3 pontos, e que foi definitivo para a derrota dela, né? Ela falou na entrevista, né, na coletiva depois da partida, sobre como ela chamou o juiz assim de ladrão, que pode ser considerado uma ofensa, mas os outros jogadores também, jogadores homens, né, também já fizeram comentários semelhantes e nunca receberam uma punição desse tipo, né? Pois é, ela acaba citando isso, né? Diz que isso pareceu muito sexismo da parte com ela, né? Porque outros atletas já fizeram isso e nada aconteceu. Inclusive, ela até foi punida, né? Tiraram uma parte do dinheiro que ela recebe por ter conquistado o 2º lugar, então foi bem complicado. Inclusive, essas reclamações, né, no evento, acusando o evento de ser sexista, já vem desde as últimas semanas, né? A gente viu que a própria Serena Williams foi criticada porque ela estava usando, a gente falou semana passada, uma roupa, uma calça e não podia, tem que usar aquela sainha pela por tradição, cima. Né? Depois teve o caso da francesa, que foi trocar de roupa na quadra e também foi punida. Depois o evento voltou atrás e pediu desculpas. Então ela citou tudo isso e está acusando o evento de ser sexista, porque essas regras que se aplicam às mulheres não estão sendo aplicadas para os homens também, né? O que ficou um pouco ofuscado foi a vitória da japonesa, né? A primeira vitória para o Japão. Algo muito importante para eles. Ela foi muito bem na partida, controlou, apesar de ser jovem, jogou com uma das maiores tenistas, né? Já foi campeã 23 vezes. Então, para ela foi muito importante, é uma ídola para ela. Então, foi bem bacana, né? Essa troca ali, ela bem concentrada, apesar de todas essas coisas que aconteceram. E apesar dela ter sido né? vaiada, né? A torcida ficou bem chateada quando a Serena começou a ser punida e acabou vaiando, né, a nome que não tem culpa, né? O Mundo Esportivo foi cheio de coisa essa semana e quem traz as novidades é a nossa repórter Jéssica Osokawa. Boa noite, Jéssica. Boa noite, pessoal! Vamos conferir o que aconteceu no mundo do esporte nessa semana? Damos início ao giro esportivo de hoje falando de e-games. Neste sábado tivemos a final do Campeonato Brasileiro de League of Legends, mais conhecido como LoL. A partida entre Flamengo e Acabum aconteceu em Porto Alegre e pela primeira vez na história do maior torneio de esportes do país, tivemos um clube de futebol disputando a decisão. A partida foi bem emocionante e acirrada, mas quem levou a melhor foi a equipe Kabum, finalizando o ano com 2 splits do CBLOL. E no nosso estado também tivemos competição de LoL. A equipe Resiliência Esportes Clube venceu o ABC Stars por 2-0. Levaram para casa R$3.000 e o título de campeões. Neste domingo também tivemos a partida da final da WNBA. O jogo foi entre Seattle Storm, que já havia vencido o primeiro encontro, e Washington Mystics. Storm confirmou sua invencibilidade jogando em casa e em jogos de finais. A ala pivô do time, Breanna Stewart, foi a grande personagem da partida, marcando 25 pontos e liderando a vitória do time por 75-73. A NFL está de volta e já na primeira semana de competição tivemos a vitória do atual campeão do Super Bowl. O Philadelphia Eagles abriu a temporada da bola oval,
com triunfo de 18-13 em cima do Atlanta Falcons. E ontem, no Sunday Night Football, Green Bay Packers venceu o clássico contra os Bears com direito à virada, finalizando com pontuação de 24-23. Por hoje é só, o Giro Esportivo fica por aqui, até a próxima semana. Isso aí, muito obrigada, Jéssica. Agora falando de futebol, a seleção entrou em campo pela primeira vez após a derrota na Copa do Mundo. O Brasil enfrentou os Estados Unidos na última sexta e venceu por 2-0. Os gols foram marcados por Roberto Firmino e pelo capitão Neymar. O próximo amistoso acontece amanhã contra o El Salvador. E aí, meninas, um jogo, apesar da vitória, né, um pouco morno ainda, né? Parecia que o Brasil estava um pouco em ritmo de feriadão ali, né? Não foi um jogo muito empolgante. O Brasil foi um jogo tranquilo para o Brasil conseguiu logo no primeiro tempo fazer os 2 gols, matar o jogo, mas não foi um jogo muito empolgante, né, para a seleção. É a seleção que desde a Copa do Mundo vem um pouco machucada, um pouco ferida, se esperava mais da seleção brasileira, né? Mas foi um jogo tranquilo em que conseguiu mostrar que ainda tem muita coisa para demonstrar durante os próximos anos aí. Inclusive, o Tite atendeu a maioria da torcida, né, brasileira, que criticou muito o Tite na Copa em colocar o Gabriel Jesus e não colocar o Firmino. Ele colocou o Firmino, né, o Gabriel Jesus nem foi chamado, e ele fez um gol já no comecinho. E aí, tá aprovado? Tenho minhas dúvidas sobre o Firmino, mas mostrou que merece a chance, né, que realmente merecia um pouco mais de chance na Copa do Mundo. Inclusive, o que faltou muito na Copa do Mundo foi poder ver um pouco mais do Douglas Costa, que estava muito machucado. Que deu uma ajuda bem grande para o Firmino marcar o gol, né? Com certeza. Acho que o Douglas Costa foi o grande destaque desse jogo, né? Se não fosse por ele, muitas coisas não teriam acontecido ali. Ele agregou velocidade, né, ao time. Muito. O que faltou muito, né, na seleção durante a Copa do Mundo. Uma pena, né, que foi por lesão, ele estava muito machucado, não pôde mostrar o que realmente ele poderia ter mostrado. Mas foi bacana ver esse jogo, teve algumas mudanças, né? Alguns novatos. Pois no segundo tempo o Tite aproveitou para usar esses novatos, né? Deixa eu dar uma colinha aqui, o Arthur, o Paquetá, o Richarlison e o Everton. E também teve outro ponto, né, que foi muito discutido, que foi o Neymar, capitão agora definitivo, né? Na Copa ele fez esse rodízio e agora o Neymar é capitão. O Neymar chegou a sofrer algumas faltas, né? Um jogador americano até falou assim para o juiz, você viu ele na Copa, como é que era? Será que é falta mesmo? Então o Neymar continua com essa fama aí de que cai, continua né? com a moral ainda um pouco abalada por causa da Copa do Mundo, né? Mas talvez essa faixa de capitão talvez traga um pouquinho mais de responsabilidade para ele, para que ele consiga colocar um pouco a cabeça no lugar, deixar um pouco de lado tudo que aconteceu na Copa do Mundo e pensar logo à frente, né? E vamos agora falando de Série A. Pela 24ª rodada do Brasileirão, o líder internacional continua na ponta da tabela após vitória no Grenal, por 1-0 e num jogo marcado por confusão entre os rivais dentro e fora de campo. Também por 1-0, o vice-líder São Paulo bateu o Bahia. Teve derby paulista com vitória tranquila do Palmeiras sobre o Corinthians, por 1-0, resultado que mantém o Alviverde Paulista na 3ª colocação. Fechando o G4, o Flamengo fez as pazes com a vitória, batendo a Chapecoense por 2-0. Então, nós temos aí o São Paulo, né, que só ficou no 1-0 com o Bahia, um time que está no meio da tabela. Será que dava para ter feito mais? Deveria, né? Dentro de casa, o São Paulo ali brigando pelo título, já teve mais rodadas em primeiro lugar, agora o Inter conseguiu passar. Merecia um pouquinho mais, né? Dentro de casa, demonstrar um pouco mais de jogo. São Paulo que vem falhando um pouco, assim, né? Poderia mostrar mais futebol, mostrar realmente um mérito para conquistar o Campeonato Brasileiro, mas vem falhando, vem mostrando que ainda falta um pouco mais para chegar dentro da área, um pouco mais para finalizar. Ele que depende muito do Diego Souza, acaba lançando muitas bolas dentro da área para ele de repente dar uma cabeçada, achar um chute ou de repente segurar para vir alguém de trás. Então, São Paulo precisa mostrar um pouquinho mais se quer ser campeão. Inclusive, como o Letícia estava falando, para um time que está lutando ali pela liderança, né, ele acabou jogando com o Bahia, que não está bem das pernas e só fez uma vitória bem magrinha, assim, então tem que melhorar bastante, né? Principalmente tem uma vitória em casa, né? Não, com certeza, precisa melhorar, mas o Bahia também teve méritos, né? Veio um pouco mais fechado, conseguiu se segurar, conseguiu
não o resultado que queria, né? Pelo menos o empate, mas mérito também do Bahia, mas o São Paulo precisa melhorar ainda para o restante do campeonato. Pois é, e o Flamengo que finalmente voltou a vencer após 3 rodadas, né? Batendo na trave, agora conseguiu a vitória. O Flamengo que muitos achavam que já estava aí vencendo o campeonato, vem dando umas caídas, né, nos últimos jogos, mas nesse último jogo conseguiu vencer dentro de casa, fez os 2 gols, a Chapecoense que veio também para o Rio de Janeiro fechadinho, precisando vencer, né? Tá lá embaixo na tabela, tá precisando. Colocação, né? Já no Z4. Ela tá precisando disso, né? Tá faltando um pouquinho mais a Chapecoense, os torcedores estão um pouco chateados com isso, mas pro flamenguista foi bom, conseguiu reagir no campeonato, continua ali perto dos líderes, então foi bom pro Flamengo. Mas aí tem a polêmica, será que o Paquetá, que agora tá na seleção, será que ele continua ou ele vai sair do Flamengo? Acho difícil, né? Agora, depois de ir para a seleção, acho difícil conseguir segurar. Exatamente, né? Tem muitos times aí já de olho nele, né? O PSG, o Barcelona, né? Já de olho, querendo aí sondar. Acho difícil ele ficar, mas vamos ver como é que vai ser, né? Pois é. E o Palmeiras e Corinthians, o clássico paulista, que teve um pouquinho de confusão aí, né? O Filipão, que acabou sendo expulso. Pois é, o Felipão, que estava sendo muito elogiado, né, pela fase do Palmeiras, acabou se metendo na confusão, reclamou e foi expulso, né, do campo e tá dando o que falar, né? O Felipão que já parece ser uma pessoa bem calma, né? Acabou se envolvendo na confusão. Isso é histórico já de Felipão ser um pouco reclamão, mas nesse ponto ele estava um pouquinho certo, né? Porque foi um lance em que, em 2 momentos dentro da área, o jogador sofreu pênalti, 2 jogadores sofreram pênalti no mesmo lance, então foi um pouquinho contestado ali na hora, mas o Felipão, como sempre, se exaltou, né? E acabou sendo expulso. Mas falando do jogo em si, o Palmeiras no primeiro tempo não foi um jogo muito bom, foi um jogo morno, mas o Palmeiras no segundo tempo veio melhor, entrou o Moisés, deu um pouco mais de ânimo para o time, o Palmeiras foi para o ataque, conseguiu achar um gol com o Daverson, que ficou bastante emocionado, né? Ficou bastante feliz, mas que quando saiu de campo também causou uma confusão, né? Porque deu uma piscadinha pro banco de reserva do Corinthians e ninguém gostou muito, então, mas foi um jogo bem movimentado, foi um jogo bem jogado, mas o Corinthians, né, que vem aí com o seu técnico novo, precisa dar uma reagida, porque tá com sorte de estar ali no meio da tabela, mas precisa reagir, senão é capaz de cair um pouco mais na tabela. Exatamente. Primeira partida do Jair Ventura no comando do Corinthians e já é uma derrota, né? Acho que... Ele precisa trabalhar um pouquinho, mas tá difícil, né? Ele já vem com... Ele chegou agora no meio da temporada, é difícil trabalhar assim num jogo só. Mas possivelmente ele vai conseguir reerguer o Corinthians aí e pelo menos deixar um pouco mais tranquilos os ânimos. E outro clássico de muita polêmica foi o Grenal, né? Aí muita briga. Exatamente, né? O placar não foi tão bom, né? Essa rodada teve poucos gols, né? Foi 1-0 para o Internacional e teve um bate-boca aí entre o Cuesta e o Ramiro. Acabou que um colocou a mão no peito do outro e aí rolou um tapa. E essa confusão acabou se estendendo para na entrada do vestiário, né? E aí, quando eles voltaram no segundo tempo, os dois levaram cartão amarelo. Parece que até o Renato Gaúcho tentou entrar lá no vestiário para tirar satisfação. Foi uma confusão bem grande, né, que aconteceu. Pouco futebol e muita confusão, a gente sempre vê, né? Principalmente em clássicos. Mas o Inter aí continua vencendo, né? Apesar de uma vitória magra aí dentro de casa, mas foi importante num clássico, né? Como eu havia dito, é importante pro Inter, então continua aí subindo na tabela e quem sabe, né? Pode ser o grande campeão. Só para atualizar aqui, o Inter está em primeiro lugar na tabela com 49 pontos, junto com o São Paulo, que também tem 49. Só que o Inter tem um gol a mais, então continua na frente com saldo de gols. Tem o Palmeiras, 46, e o Flamengo, 44, fechando aí o G4, né? Agora vamos para um rápido intervalo e na volta nós vamos receber André Matos, gerente dos esportes de base do Comitê Olímpico Brasileiro.